Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal e neste vídeo irei falar sobre os primeiros episódios de Mushoku no Berserker. Bom, o episódio ele começa ali mostrando o que vai vir a ser o nosso protagonista, né, matando vários goblins, fazendo uma verdadeira chacina, tudo isso para saciar a sua fome. E depois volta um pouquinho no tempo onde aquilo acontecer, né? Então mostra ali um viajante, comerciante, é, fugindo de alguns goblins, então vem alguns guerreiros, aventureiros, e vão ali para lutar, salvar ele. Ali, enquanto tá focado nesses outros guerreiros, aventureiros, acaba mostrando nosso protagonista que está de guarda no portão, o que era para ser um dever dos Cavaleiros Sagrados, mas ele acabou ficando de guarda na casa dele como se fosse meio que serviço, entendeu? Ele estava fazendo serviço ali dos outros para receber algumas migalhas. E ele estava trabalhando justamente para a família Veleric, que no caso é mostrado aqui por três irmãos, que são três pessoas bem ruins, para não dizer outras coisas, né? São três irmãos maníacos, por assim dizer, cada um com um tipo de obsessão diferente. Então, esses três irmãos eles se acham os taus por estar numa posição elevada, além de ter grande poder, tanto financeiro quanto físico, de habilidades mesmo. Então, eles olham para os outros sempre por cima, menosprezando todos aqueles que estão abaixo deles. E ali, eles têm já tem uma certa fama na cidade, tanto que todo mundo evita se aproximar deles, até porque se aproximar deles é pedir para sofrer isso quando o sofrimento não é a própria morte. Então temos o nosso protagonista que acaba trabalhando para ele, mas é sempre abusado. E quando estava sendo abusado, apareceu a Roxy, que também é um cavaleiro sagrado, só que ao contrário deles é uma boa pessoa, alguém que se preocupa mais pelos outros e pelo seu dever do que ele realmente deve ser como é. Então, ali depois do Fate ser meio que ajudado pela Roxy, ela assume o papel de guarda do portão, já que era o turno dela, e o Fate repega suas migalhas e vai-se embora dali comer alguma coisa, já que ele estava com fome. E ele culpa isso a sua habilidade, que a sua habilidade é a gula, ou seja, ele está sempre com fome por conta dela. Então, após comer, ele estava saindo ali para sua casa dormir. O Fate acaba vendo algumas sombras e percebe que são ladrões, então vai avisar a Roxy sobre o que estava acontecendo. Então, ao chegar lá, ele fala para ela sobre o que ele viu e ela vai lá tentar combater os ladrões e pede pro Fate ficar ali até ela voltar. Entretanto, um tempo se passa e quem sai de dentro era um dos bandidos. Então o Fate pensa ele em fugir, só que se ele fizesse aquilo, ele poderia complicar as coisas para a Roxy, já que estava durante o turno dela. Então ele pega a pouca coragem que tem, aproveitando que o ladrão tá ferido, e mata ele com a lança do portão que ele segurava, né? A lança que tinha um brasão. O ponteiro afiado pegou e matou ele lá. Então algo estranho acontece, ele percebe que a sua habilidade foi ativada. E ele acabou ganhando as habilidades ali daquele bandido que ele matou. A princípio ele não entende muito bem as coisas. A Rox volta e agradece ele por ter ajudado. Então uma das habilidades, sempre que ela está tocando ele, é ativada, no caso da telepatia. Então ele meio que consegue escutar alguns dos pensamentos dela. A Rox fala que tem aquela ataques superiores, mas ele pede para não ser envolvido no relato, já que isso poderia complicar ele com os Veleric, né? Eles poderiam pegar mais ainda no pé dele. Então a Rox, como uma forma de agradecimento, chama ele para trabalhar para a família dela, os Art. Então Fate pega e acaba aceitando trabalhar ali para ela. Até porque vai ser um emprego bem melhor, onde ele não vai ficar sendo sempre menosprezado, vai ser bem tratado. Além de que ela tá trabalhando com alguém que ele admira, para alguém que ele admira. Depois ele vai para casa, analisa ali tudo o que aconteceu, percebe que seus status mudou, suas habilidades também mudaram. Então no outro dia ele junta suas economias e vai ali comprar uma espada para ele. Só que o dinheiro que ele tem é bem pouco, só dá pra comprar algumas espadas usadas que não servem pra praticamente nada. Porém, numa dessas espadas que supostamente não serviam pra nada, estava a espada da ganância, que acaba ali, quando ele segura ela, se comunicando com ele de forma telepática, por assim dizer. Então, Fate acaba comprando essa espada, né? Então agora temos a ganância e a gula juntos. E depois de comprar essa espada, então o Fate ele sai para caçar alguns goblins. Então, essa espada, por ter um vasto conhecimento, acaba ensinando o Fate sobre algumas coisas, inclusive sobre a sua habilidade de gula. E sempre que ele matar alguém, ele vai pegar todos os status daquelas pessoas, inclusive as suas habilidades, e adquirir elas. Entretanto, ele não vai ganhar nenhum ponto de experiência, ou seja, ele vai estar sempre no level 1. É meio que um contraponto da sua habilidade de gula, que é bastante apelona, já que você pode roubar os status de todos os inimigos que você matar, e eles vão se acumulando, se sobrepondo. O lado negativo é que você não ganha o XP para essa experiência. Além, é claro, de sempre sentir fome depois de um certo.
E essa fome vai ficando cada vez mais insaciada, como é explicado posteriormente no episódio 2. Que após a habilidade dele ter se ativado sentindo o sabor das almas, ele agora vai estar sempre matando alguém, matando alguma coisa de forma constante. Porque senão, ou ele vai morrer de fome, ou então ele vai sair atacando qualquer um que aparecer em sua frente. É um contraponto que se opõe após ele ter tirado uma vida. Ou seja, ele agora vai ter que estar sempre se controlando. Ainda no episódio 1, depois de matar todos aqueles globos e conversar um pouco com a espada, ele recolhe a prova que matou eles, então vai pra guilda para receber sua recompensa e saindo de lá ele vê uma garotinha que tá sendo arrastada por um homem, essa garota toca nele pedindo socorro, né? Telepaticamente ele percebe que ela quer ajuda. Então ele resolve seguir os dois. E aí já vamos pro começo do segundo episódio, onde ele vai tentar salvar essa garota que havia sido sequestrada para ser vendida para os Cavaleiros Sagrados. E no meio desse resgate ele combate o sequestrador, derrota ele e acaba descobrindo que quem solicitou aquilo, né, porque ele sequestrasse uma pessoa, foi um dos irmãos Valeric, o Rado, que é o grandão lá. Ou seja, os Valeric estão envolvidos em algo ainda mais sujo do que se pode imaginar. E no decorrer do episódio ainda é uma conversação entre os outros dois irmãos. O mais velho deles fala que está tentando em busca da imortalidade, ou seja, ele quer se tornar imortal, apesar da irmã achar que aquilo é uma piada ou algo do tipo. Após salvar a garota, então o Fate leva ela, paga um espetinho ali pra ela, né? Pra ela comer, já que ela tava com fome, apesar dele também estar. Então depois leva ela pra igreja, né? Que ela morava no orfanato da igreja, então leva ela pra lá. E então temos ele começando a trabalhar para a família Hart. Ele pega, se apresenta, a Rox leva ele até o túmulo do pai que havia falecido recentemente. Numa caçada de monstros, né, por conta de um dragão que havia despertado. E agora ela era a cabeça da família. Então o Fate pensa ali, pô, ela acabou de perder o pai, tá passando por tanta coisa, mesmo assim tirou um tempo pra cuidar de mim. Ou seja, a admiração dele por ela aumentou ainda mais. Então, ali apresentar para os outros funcionários e começa ali a trabalhar para a Roxy. Ele passa algum tempo trabalhando, né, se alimentando dos outros funcionários, até parece se dar bem com ele, formar rapidamente algum laço ali. E depois de cerca de uma semana, ele é chamado pela Roxy para tomar ali um chá. E então durante essa conversa que ele estava tendo, meio disperso, pensando em outras coisas, ele acaba desmaiando. E depois ele acorda em seu quarto e tem a conversa com a Ganete, porque quer saber por que ele desmaiou, por que a fome dele voltou a aumentar tanto assim, sendo que agora ele estava comendo direito e tudo mais, e antes ele conseguia se segurar com até bem menos. Então, é aquilo que eu falei anteriormente, a Ganete explicou para ele que após ele ter matado uma alma, ele teria que ter tirado uma vida, ele teria que tirar outros, seja de monstros ou inclusive de pessoas, para ficar sempre saciando a fome, senão ele vai morrer de fome ou se transformar num berserk e sair matando tudo que estiver à sua frente. E a prova disso, que ele estava à beira de colapsar, era os olhos ficando vermelhos, que ali aprimorava sua habilidade de Gunning, incluindo seus instintos de caça. Então ele, para saciar essa fome, acaba pegando e saindo para caçar à noite alguns goblins, mas acaba não sendo o suficiente, então ele se mete mais adentro na floresta para caçar hobgoblins. Então ele consegue, depois de matar muitos, saciar sua fome. Então aparece ali um rei duende, que tem uma habilidade de regenerar a saúde. E ele acaba ficando interessado nessa habilidade e vai atrás do rei duende, até que consegue derrotar ele. Uma luta um pouco mais difícil do que ele teve em relação às outras. Então ele adquire habilidade para ele, bem como os status. Então ali a espada da ganância fala que ele agora já tem nível suficiente para fazer ela evoluir, se transformar. Ele pergunta quanto custaria, ela fala que tudo aquilo que ele havia ganho. Ele acha muito, mas então a espada fala: ou você me faz evoluir, ou então você vai ter que me deixar, você vai perder o direito de me empunhar. Então, ele ali, para não perder um companheiro valioso, apesar do custo ser alto, ele acaba transferindo todos os seus status, ou seja, ele perde todo o poder que ele havia adquirido, menos as habilidades. Ou seja, os status que estavam lá por 4 dígitos já passou tudinho para a espada, que agora ganhou a forma de um arco. E aproveitando que já tinha um Hobgoblin por perto, já fez o teste no arco, matando ele, ou seja, já recuperou um pouquinho dos status de volta. E foi basicamente isso que aconteceu nesses 2 primeiros episódios. Tivemos aí o Fate trocando de emprego e descobrindo como de fato utilizar sua habilidade Gula, sua utilidade, vendo que ela tem as suas utilidades, não é apenas um fardo que faz ele sentir fome, mas uma habilidade que pode ser extremamente poderosa se bem usada. Apesar, é claro, de ter um contraponto
é também fatal agora que ele vai ter que estar sempre matando. É isso, a animação tô achando até que ok, não vi grande coisa. A história é bem interessante, pelo menos até onde eu tinha lido, eu tinha achado ela bem interessante. Vai ter sempre muita luta e coisas, então pra quem gosta desse gênero, é pra estar sempre tendo luta, praticamente todos os episódios deve ter alguma coisa de luta nesse sentido. E vamos ver agora o que vai acontecer, se desenvolver, como que o Fate vai conseguir manter isso em segredo, já que a própria ganância avisou para ele que seria perigoso se outras pessoas descobrissem sobre a sua habilidade, porque vai saber como elas vão querer usar ele a partir de agora. E foi isso, me digam o que vocês acharam desse começo desse anime, se já conheciam a obra, se já tinham lido o mangá ou a novel. Eu tinha lido o mangá, mas foi muito tempo atrás. Me digam o que acharam. Se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.